Bom, pessoal, tudo bem? Vamos começar nosso laboratório então de leitura de frequência do módulo Input Capture dentro do periférico Timer, né? Então vamos iniciar o projeto aqui. Seleção de placa. A nossa já está no favoritos. Vamos clicar aqui no núcleo. Então esse vai ser Lab Leitura Frequência. Desativar aqui e ativar esse aqui. Dá um OK. Pronto, vamos habilitar o nosso clock externo em System Core, RCC, capacitor externo. Vamos em clock externo, divide por 6. E vou dar um Ctrl S para salvar. Nosso arquivo principal está criado. Agora vamos seguir aquela sequência, né, de criar nossa cabeçada, header. Então aqui primeiramente vamos criar o header global variables.h. periféricos.h. Vamos criar também um header que chama funções gerais. Mais para frente a gente vai usar. Aqui no ponto C, global variables.c, funções gerais.c, periféricos.c. Ok. Vamos no main.h, private includes, e vamos incluir esses headers que a gente acabou de criar. Ctrl S para salvar. Como eu disse, a gente vai utilizar partes que a gente já criou em laboratórios anteriores, né? Vamos no laboratório de interrupção, lá no core, source file, e a gente tem aqui periféricos.c. Então, tínhamos criado um timer com interrupção na frequência de 10 kHz. Vamos copiar aqui. E no nosso periféricos novo aqui que a gente fez, vamos colar aqui. Sendo que também temos que colocar no ponto H do lab leitura frequência, né? Tá aqui. Colocando o header. Vamos copiar também o arquivo interruptions.h. Copiei Ctrl C aqui e vamos colar aqui no leitura frequência interruptions.c e colar aqui no source lab leitura frequência. Vamos fechar tudo aqui. Muitas abas abertas, né?
Ok. Como mencionado na aula de pré-laboratório, vamos também utilizar o laboratório 2 de PWM, em que a gente utilizou o filtro, passa baixa, os 3 PWMs defasados. Os 3 PWMs quer dizer com Dirty Cycles, os dois Dirty Cycles defasados, né? Então, naquele laboratório, a gente utilizou o Timer 1, né? Então, vamos copiar aqui o Timer 1 e também o GPIO. Então, a gente está copiando aqui o GPIO e o Team Init Team 1. Copiamos já, vamos fechar aqui. E lá no Lab Leitura Frequência, no periferas.c, a gente vai colar. E vamos salvar. Aqui a gente tem que dar um include main.h. Sem esse include main.h, não consegue identificar as máscaras, né? Então tem que ter, porque dentro do main.h vai ter todos os includes necessários relacionados à biblioteca CMSIS e RAW. Então, ok. Antes de configurar o timer 5 efetivamente, vamos fazer um ajuste aqui no timer no timer 1, porque a gente vai usar um canal de PWM só, né? Que vai ser o canal 1. Então vamos tirar aqui o canal 2 e 3. Então a gente não está usando o canal 2 e 3. Aqui também não estamos usando o canal 2 e 3. Não vou precisar habilitar o canal 2 aqui nessa linha. E aqui não estamos utilizando o canal 3. Aqui no CCR a gente está usando só o canal 1. Então vamos apagar esses dois aqui. E aqui embaixo também. E aqui. De início, vamos colocar um Dirty Cycle aqui de 50%, 4.250, que é metade de 8.500. Então vamos dar uma arrumadinha nos comentários, né? Porque a gente está usando só o canal 1. Então aqui já está configurado só para a gente utilizar o canal 1, né? Então lá também no GPIO, vamos utilizar só o PC0, né? Que vai ser o canal 1. O PC0 vai ser o Team 1 canal 1. Então aqui vamos apagar o 2, 1 e o 2. Aqui também a gente pode apagar. Só para PC0. E aqui também é referente a PC0. Aqui vamos apagar o 2 e o 1. Então tudo referente só ao PC0, porque a gente está usando só o canal 1. Então está tudo certo. PC0, PC0, e aqui só PC0. Ok. Agora vamos de fato iniciar a nossa configuração do init Team 5. Primeiro passo, habilitar, né, o bloco do Team 5.
apb1. Podemos dar um F3 aqui, que vai abrir o arquivo diretamente, ou a gente vai em driver, cmsys, device, st, include, e esse primeiro arquivo aqui. Não. Então aqui a gente pode dar um Ctrl F, rcc, apb, opa, rcc, underline, e aqui é apb1. Então a gente quer habilitar o TIM5. Então, vamos copiar a máscara aqui para habilitar. Pronto. Habilitando clock do TIM5. Aqui deu um errinho. Agora tá certo. PB1 em 1. Ok. Agora vamos desligar o registrador de controle, né? Então, TIM5 CR1 TIM CR1 sem mask. Então, aqui a gente está desligando o computador do canal do canal 1 do TIM5. Na verdade, não é do canal 1, né? Desligando o computador do TIM5 no geral. Todos os canais têm o mesmo computador, né? Ok. Vamos habilitar o preload. TIM, aqui é igual, né? TIM CR1 ARP. Então aqui habilitando preload. Não vamos utilizar prescaler, então vamos colocar 0, sim, prescaler. O nosso auto reload pode ser o valor máximo de 32 bits, né? Então vão ser 8 Fs aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque é 32 bits, né? TIM 5, 32 bits. Vamos colocar o máximo. Isso aqui não vai fazer muita diferença, porque a gente vai resetar o computador assim que acontece cada captura de bordo e subida, né? Então aqui a gente vai configurar o canal 1 como input capture, onde o TIM IC1 vai receber TIM T1 e TIM IC2 também vai receber o canal 1 e canal 2, né? Então, CCMR1, vamos limpar ele primeiro. O campo CCMR1 mask. Então aqui a gente está limpando o campo CC1S do... só a gente está limpando o campo CC1S. E vamos limpar também o campo CC2.
2S. Lembrando que poderíamos limpar os dois juntos, né? Vamos aqui fazer isso. Apenas somando aqui e aqui a gente coloca um parênteses. E CC2S. Então aqui também a gente faz tudo com uma linha de código só. E agora a gente vai configurar, como a gente viu na aula teórica, né? A gente vai configurar o CC1S para ser TIM C1, colocando 01, e o CC2S a gente vai configurar 10 para ser também referente ao canal, o pino físico, né, do timer 1, o A0. Então, tanto o canal 1 tanto o canal 2 vão utilizar o pino físico PA0. Então, aqui a gente pode fazer o seguinte. Aqui a gente coloca pós, né? 0B, 01. Aqui dentro a gente pode até colocar assim e 0. E aqui vai ser o 2, que a gente está procurando. O 2 para ser um 0 e o 1 para ser 01. Então, o que a gente está fazendo aqui nessa linha? Está fazendo exatamente isso aqui. Então, input capture 1 vai receber o pino físico PA0 e o input capture 2 também vai ser referente ao pino físico PA0, que é o TI1. Agora a gente vai configurar a parte do... Deixa eu voltar na teórica. Não vamos usar filtro também, né? E nem pré-scale de evento. Então agora a gente pode configurar já o bit CCR. Vamos configurar o CCR. Então, 5 CCR. Vamos zerar os bits primeiro. Aqui a gente não precisa zerar porque... Deixa eu dar uma olhada aqui. No datasheet. CCR. Reset é tudo zero, né? Todos são zero, reset. Então, o canal 1, a gente quer que seja apenas borda de subida. Então, a gente vai colocar 00 nos dois. E o canal 2, a gente quer que seja sensível apenas à borda de descida. Então, a gente tem que colocar 0 no NP e 1 no CC1P. Então, aqui, vamos configurar primeiro o do canal 1. TIM CCR CC1P mask TIM CCR CC1NP mask. Então aqui que a gente está fazendo CC1NP igual a 0 e CC1P igual a 0. Captura borda de subida.
canal 1, captura borda de subida. Agora, o canal 2, um bit vai ser 0, que vai ser o NP, né? CCR, CC2P, mask. Vamos voltar lá, ver se é isso mesmo. É, o CCNP é 0. Então é ao contrário. NP aqui. Então aqui é o bit 7. Aqui, ó, bit 7. CC2NP igual a 0. Agora a gente tem que colocar o 1P igual a 1. Então a gente coloca o 2P no caso, né? Aqui ele fala que é o canal 1, mas o canal 2 está aqui em cima. Ele fala que a descrição é a mesma. Então aqui a gente apaga aqui, aqui, aqui. Para fazer isso a gente está somando já. É só a gente posicionar. Em caso de dúvidas, é só posicionar em cima o mouse e ver ó, o que está acontecendo. Está colocando 1 deslocado em 5. Então lá está colocando 1 deslocado em 5. Então a gente está colocando 1 aqui. Ó. Então CCP igual a 1. CC2P. Agora a gente tem que configurar o modo slave, né, que é o modo escravo, né? Quem que vai ser o trigger do evento externo, que é aquele reset do contador que a gente explicou na aula teórica, né? Aqui. Então a gente vai configurar esse CMCR TIM5 CMCR. A gente pode começar pelo bit SMS, né? Então vamos limpar ele primeiro. TIM SMCR SMS mask. Aqui. Limpando os bits SMS. Por que a gente está limpando, né? Porque esses bits aqui são separados, né? Então tem um pedaço aqui e um pedaço ali em cima. E a máscara já faz automaticamente zerar esse aqui em cima também. Né? Então a gente limpa aqui. E vamos limpar também o TS, né? Sanduíche TS. E qual configuração que a gente vai utilizar, né? Então a gente vai colocar 101, né, para o TS e 100 para o SMS. Então o SMS a gente pega aqui o pós, pega a posição dele e vamos deslocar em binário 100 aqui. Ah, mas por que não vamos colocar 00101? Porque o outro pedaço está em outra posição, né? Se a gente fosse fazer dessa forma, não daria certo. Porque a gente teria que deslocar 16 posições, ó. Tá vendo?
Então eu teria que fazer em partes daí. O que eu estou querendo dizer, né? Se a gente quisesse colocar um aqui, ó, teria que fazer a seguinte coisa. Exatamente isso, né? Porque a máscara não vai funcionar. Porque a máscara precisa de bits iniciais aqui. Beleza, então a gente está colocando um 00. O trigger vai ser o TIM TI em FP1. Se a gente vir no datasheet, só que achar aqui, aqui, né? A gente está selecionando no SMS primeiro, né? Perdão, o SMS ele coloca reset mode, né? Reset mode. Então a gente está aqui reset mode. Na borda de subida do trigger. E quem que é o trigger? O trigger a gente vai colocar o TS aqui. No trigger, quando a gente coloca 101, olha lá, quem vai ser o trigger vai ser o pino físico PA0, já com filtro, se houver o filtro. Mas a gente não está utilizando filtro, então vai ser o próprio pino físico. Então vou ter que colocar aqui, ó. Selecionando o trigger como TIM. Tá. O que mais que falta? No CCR também a gente tem que ativar os canais, né? Então a gente vem aqui, CC1E e CC2E, tá? Habilitando input dos canais 1 e 2. Ok. Vamos também ter que ativar a interrupção, né? Então a gente vem no TIM5 dir quem que vai ser nossa interrupção? Vai ser a borda de subida. Interrupção de borda de subida. Habilita interrupção que vai ser gerada na borda de subida. Quer dizer, na captura, né? Captura do TIM-X-CCR1. Então, toda vez que capturar o canal 1, né? Atualizar os contadores do canal 1, vai ser gerado na captura. Vai ser gerado uma interrupção, quer dizer. Temos também que ativar a tabela do NVIC. Quando a gente utiliza interrupções, né? Temos que ativar a prioridade e também habilitar a interrupção. Onde que está o nome dela? A gente vem aqui e RQN Definition, né? A gente tem que procurar o TIM5 aqui.
Aquele aqui, ó, Team5. Então esse que vai ser o nome dele. Então a gente coloca aqui. A prioridade a gente pode deixar o Team5, a gente está em 2, né? Vamos deixar o Team6 em 1, que ele que é o controle principal, né? Então ele é mais importante. E aqui a gente coloca 2. E aqui a gente só coloca o mesmo nome, né? Para habilitar a interrupção. Então acho que agora é só habilitar o controle. A gente tinha desativado aqui no começo, né? Então agora a gente só vai ativar ligando o contador do Team5. Então os passos, deixa eu dar só uma olhada no Reset Mode, foi configurado, Load. A princípio é isso. Bom, agora a gente vai configurar as outras partes, né? Então, vamos no nossas interrupções, né? Então, antes também vamos colocar aqui no header o Team5, né? Também aqui no peripherals.h Team5 e também o GPIO. Não podemos esquecer também de configurar aqui o GPIO do Input Capture, né? Ele está no GPIO A. Vou colocar A aqui. Então vamos copiar essa parte aqui, porque a configuração é basicamente mesmo passo a passo, né? Aqui vai ser A, e A. É PA0, PA0, porque também é função alternativa. Só vamos dar uma olhada qual função alternativa que é. Team5 é AF2 também. PA0. Como só mudou de... Antes era PC0 e agora é PA0, basicamente o que mudou aqui é mudar para GPU-A aqui. Que o resto das configurações é basicamente a mesma coisa, né? Então só vamos colocar aqui embaixo Team5,1. No Global Variables, a gente vai criar algumas variáveis. Vamos criar no H primeiro, que a gente vai utilizar na interrupção, né? Vamos fazer um define aqui ARmax. Vocês já vão entender o porquê. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 32 bits. Aqui temos que dar o include, né? stdint
também ponto H aqui já direto. Period. Deixa eu fazer um teste. Deixar só esse int aqui mesmo. Ele já lê aqui a definição da variável. E aqui vamos também criar o T1. Então aqui quem vai ler é o CCR1 e aqui quem vai ler é o CCR2. Também vamos colocar a frequência e o Dutch. Então aqui essas variáveis globais estão feitas. Agora a gente só vai inicializar elas no ponto C. Eu copiei tudo aqui, vou no ponto C, colo aqui, apago o extern, que aqui a gente só vai inicializar elas. Então aqui a gente coloca igual a 0. Igual a 0, igual a 0, igual a 0. A gente está inicializando as variáveis aqui. No interrupções.c, aqui a gente pode apagar essa parte aqui que não vamos usar mais, que é essa que foi referente ao laboratório do LED, né? Então aqui, beleza. Ah, qual que é o nome da handler do Team5? A gente vem aqui no Startup ponto aqui, e aqui vai ter as definições, né? Team5, vamos dar um Ctrl F, Team5 e QR handler. Então a gente volta no ponto C, void. Então a gente já criou aqui. Também temos que criar no ponto H, né? Void. A gente criou o header. No nosso main.h a gente tem que colocar também aqui o interruptions. Então aqui a gente tá, se der o F3 ele já está achando, né? Posiciona o mouse em cima da F3 ou segura Ctrl e aperta o mouse, botão esquerdo. E aqui, como apresentei na aula do pré-laboratório, né? A interrupção é bem simples, né? A gente pode só fazer a leitura do period igual a team5 ccr1. T1 igual a team5 ccr2. Aqui eu vou deixar um comentário que é importante. A leitura do CCR1 limpa a flag de interrupção CC1 e F automaticamente. Isso aqui é importante. Então aqui ele vai ficar lendo, né? Toda vez que acontecer uma captura do CCR1 ele vai entrar aqui. E aqui na outra interrupção, a gente vai fazer aquele esquema de armazenar localmente aqui o período
mais 2 e o Dutch mais 2. Ah, por que o mais 2? Esse mais 2 não está no manual de referência. Eu encontrei esse valor mais 2 fazendo uns testes. Para essa condição específica da frequência entre 5 kHz até 20 kHz que eu fui testando, funcionou bem. Então, creio eu que seja 2 ciclos mesmo. Vamos fazer alguns testes aqui depois. Porque não é instantâneo. Quando dá o trigger, que é o reset, você deu a borda de subida, deu o trigger para reset, ele não reseta o contador instantaneamente. Então ele lê o CCR1, mas demora um tempinho para resetar o contador. Que é aquela figura que eu mostrei aqui, né? Se você não assistiu essa aula e já veio direto para o laboratório, eu recomendo você voltar e assistir essa aula aqui. Aqui, né? Então, ele leu o CCR1, deu a borda, né, de subida, e ele tem que resetar o contador, porque a gente deu o trigger de reset. Então, ele não é instantâneo, ele demora um tempinho. E esse tempinho, ele demora depois também. Aqui, né? Então, ele é periódico. Então, quem que é o período, né? Quem que é o período aqui? Período real é daqui para cá. Porém, do jeito que está aqui, o contador começa a contar aqui e vem até aqui. Entendeu? Tem esses dois ciclos aqui de atraso. Então, esses dois ciclos de atraso é o que eu estou colocando lá. É exatamente isso. Tanto para o CCR1, tanto para o CCR2. Porque o CCR2, o T1 é daqui até aqui. Mas por causa do atraso, ele está daqui até aqui. São dois ciclos só. Dois ciclos para 17 mil ciclos vai dar bem pouquinho erro, mas ainda dá. Mas conforme a frequência for diminuindo, esse erro vai aumentando. Porque os dois ciclos vão ficando cada vez mais significativos, né? Quando o período é menor. Então aqui já agora a gente só vai fazer um if aqui se esse carinha aqui for diferente de zero. Que se ele for igual a zero, a gente vai fazer uma divisão por zero e isso vai dar erro. Então frequência igual 170 aí na 6, que é a frequência do timer, né, que ele está incrementando, né? Essa frequência aqui, ó, em azul, então tá 170 MHz, dividido pelo período. E o Dutch, quem que é? O Dutch vamos fazer aqui um cast, né, que quando a gente coloca entre parênteses e float, quer dizer que a variável que vem na frente a gente está convertendo para float. Ah, aqui é local T1, né? E aqui é T1, que é o T1 de cima. Então a gente vai converter o local T1 e dividir ele pelo local period. Tudo isso a gente vai fazer vezes 100 para dar em percentual de 0 a 100 em vez de dar de 0 a 1. Então aqui é o cálculo do Dutch. E aqui é o cálculo da frequência. Esse pontilhado a gente pode tirar daqui, né? Que era do lábio de interrupção. Por enquanto a gente vai vir, vamos fechar tudo aqui. Vamos no main.
E aqui a gente vai começar a chamar nossas funções. Então vamos primeiro shipping IO, team1, que tinha uma PWM, então WM, team5 é o input capture, e o team6 é a interrupção do controle geral. Então todos aqui estão, tá lendo aqui. Vamos ver se tem algum erro. Ah, aqui faltou dar o include, né? Do stdint. Não, por enquanto não deu nenhum erro. E o que é aquela funções gerais, né, que eu criei aqui? Essa função geral eu vou criar com o intuito da gente variar a frequência do PWM. O que ela vai receber? Ela vai receber uma frequência e um float, que é float, e um dutch também, que é float. O que vai acontecer? A gente vai passar para a função uma frequência que a gente quer e um dutch que a gente quer. Quando a gente passar essa frequência e dutch, ele vai mudar os registradores lá do TIM1 e vai mudar a frequência e o dutch. E essa mudança a gente tem que ver em tempo real que o TIM5, que é o input capture, vai estar lendo. Vou dar um include main.h. E aqui vai ser vamos criar umas variáveis locais, que vai ser um ARR, que é um auto reload, e uma variável auxiliar. O que é esse ARR? Esse ARR vai ser baseado na frequência que a gente passar. Então, é aquela conta que tem aqui, né? Aqui. Essa conta aqui, né? Só que no caso o nosso PWM está no modo Center Align, né? Então essa conta aqui ela muda um pouquinho. Vai ser ftimer sobre ARR dividido por 2 no modo Center Align, né? Então basicamente é essa conta aqui no modo Center Align. Então o ARR value vai ser igual a, vamos converter para inteiro a divisão de... Poderíamos fazer isso aqui, que é a forma que a gente tem do RR. Estaria tudo bem fazer assim, né? Que é input capture RR igual a frequência do timer sobre 2 vezes a frequência desejada. Só que por microcontrolador a gente pode poupar tempo de cálculo tirando esse 2 daqui e colocando 85 aqui já. Aqui 170 MHz dividido por 2 vai dar 85, então a gente já deixou 85. A variável auxiliar, eu vou criar ela só para fazer o Dutch, né? O que é o Dutch? Né? Ele é o percentual do, da contagem máxima. Só que tem algumas limitações, que a gente já fez isso no laboratório anterior, já comentei, eu vou comentar aqui de novo porque é importante. Esse Dutch, ele não pode ser menor que 1, não pode ser 0. O Dutch mínimo não pode ser 0. Então, se ele for menor ou igual a 1, então aqui a gente está convertendo
touch em termos de contagem, né? A gente passa em percentual. E o que é o Walsh? O Walsh ele faz o número de contagens que tem que ser para dar aquele Dutch. Então, se a contagem do Dutch for menor ou igual a 1, o TIM1, CCR1, vai ter que ser igual a 1, porque o mínimo dele é 1. Se não, a gente vai ver se ele é maior ou igual a ARR value menos 1. Porque ele também não pode ser igual a ARR value. Não pode ser igual, né? E aqui tá certo aqui, assim. Não pode ser igual a ARR value. Se ele for, TIM1 na verdade, a gente pode colocar menos 1, porque o valor máximo dele é ARR value menos 1. Né? Ele pode chegar no máximo até o valor do auto reload menos 1. Esse é o valor máximo dele. Então, se ele for maior ou igual que esse valor máximo, ele vai ser o próprio valor máximo. Então, aqui é saturando o contador do Dutch. Se não, né? Se ele respeita os dois, né? Então, se não chegou aqui, então tá tudo bem. Então, o que a gente vai fazer agora? É TIM1, CCR1 igual ao wint16 t vezes auth. Entre parênteses aqui, né? Que é cast. Então a gente está transformando o cálculo aqui do ARR, né? Se for, tipo, 0. Sei lá, ele deu um cálculo de 122.2, ele vai pegar só a parte inteira disso, né? Isso aqui que esse wint faz, porque não existe valor de contagem float, né, com decimal, com vírgula. Então, tanto que vamos ver que, dependendo do valor de frequência desejado que a gente colocar, ele não vai atingir a frequência desejada certinha, porque ela vai ter um erro. Vamos aqui dar um exemplo. O nosso clock ali, a gente está colocando 85 na 6, certo? E a gente está falando que o ARR value ele vai ser dividido pela frequência desejada. Então, se for 8.000, ok, deu um número ali inteiro. Se for 7.000 Hz, já vai dar um númerozinho quebrado. Olha lá. Ele vai pegar só a parte inteira. Então, essa parte que está depois da vírgula vai ser truncada. Devido a isso, qual que vai ser a frequência real, né, do PWM? Vai ser 85 na 6 dividido por 12 no 42. Então, vai ser 7.000.49 Hz. Então, devido a isso que vai ter um errinho na frequência desejada. Não que o módulo de input capture vai ler de maneira errada, mas a frequência já está um pouquinho deslocada da real, por causa que o valor ali da divisão não deu o inteiro certinho. Isso é bastante importante entender.
Então, a gente criou a nossa função de atualizar tanto a frequência quanto o DUT. Então, vamos colocar essa função lá no header de funções gerais. E essa função, onde que ela vai ser chamada? Ela pode ser chamada dentro da main mesmo. Aqui. Só que para chamar ela, a gente vai criar umas variáveis que a gente pode colocar no private variables aqui dentro do main mesmo. Só achar aqui onde está. Private user code. Aqui, ó. Private variables. Vamos colocar aqui umas variáveis. Float, frequência desejada. Vamos começar com 10.000. Float, frequência desejada anterior. Vocês já vão entender por causa do anterior. Float, Dutch, desejado, igual 0.5. E float, Dutch, desejado, igual 0.5. Desejado 0. Toda vez que eu colocar 0 na frente, quer dizer que a variável anterior é um ciclo anterior, né? Defasado no tempo, essa variável é em relação ao tempo passado. Em termos de engenharia, né? Se você tem x de t, o float, o x de 0 seria equivalente ao x0 seria equivalente ao x de t menos 1. E o x é o próprio x de t no tempo atual. E o x de 0 é o x de t menos 1, que é o tempo anterior. Na verdade, podia até ser n aqui, né? Porque a gente está no tempo discreto, né? No ciclo anterior. E lá dentro do while, a gente pode tirar esse código gerado automático aqui. E a gente pode ficar chamando a função aqui dentro. Só que a gente não quer ficar chamando essa função sempre, porque senão toda hora vai ficar atualizando o registrador do timer, mesmo que a frequência não tenha mudado. Então, por isso que a gente faz isso aqui, ó. Frequência desejada diferente da frequência desejada anterior. Quer dizer, então mudou, né? Houve uma mudança ali da frequência desejada. Então, a gente vai chamar a nossa função com a frequência desejada e o DUT desejado. Ao fazer isso, a gente atualiza nossas variáveis antigas. Aí o DUT desejado igual DUT. Então, o DUT anterior vai ser atualizado com o novo valor aqui que a gente colocou. Aí entrou aqui, né, houve a mudança da variável, então você digitou ali uma frequência nova, vai entrar aqui, vai atualizar a frequência e vai ficar assim, até você alterar de novo. Vamos ver se tem mais erros, né? Então aqui... Deixa eu ver o que é esse erro aqui. Aqui não tem esse asterisco, né, no cast. Então, compilou. Vamos ver aqui. Dá um OK.
gente vem aqui no Play. Vamos no nosso Live Expressions. Novamente, se essa janela não estiver aberta, você vem aqui em Window, Show View e vai em Live Expressions. E aqui a gente vai colocar as nossas variáveis que a gente quer alterar. Então, a frequência desejada, DUT desejado. E como é que a gente vai saber a frequência que a gente está lendo? Então, a frequência que a gente está lendo está variada na variável frequência. Está dando um errinho aqui, está lendo errado. Vamos ver o que está acontecendo. Bom, pessoal, o erro estava bem aqui, ó. Na hora que eu copiei e colei aqui para habilitar, né, o contador do Team 5, eu colei errado aqui, ó. Aqui é assim, que a gente está setando em 1, né? Daquele jeito a gente não estava ligando o contador estava desligado, então não estava contando nada. Então, corrigindo essa linha aqui, né? Apenas essa linha aqui, aí a gente pode compilar nosso código de novo. Vamos aqui no resume, né? No play, no live expressions, e a gente está lendo a nossa frequência. Então, a frequência desejada está 10K e está lendo 10K. Agora a gente pode pegar e ver, vamos aqui no Global Variables, e ver o período. Como é que está o período? Ah lá, o período está 16.998. Se eu somar o mais 2, que é o que eu estou somando lá na interrupção, vai dar certinho 10K. Então é assim que eu acabei observando esse 2, né? Então vamos colocar aqui outra frequência. Vamos colocar 8.000. Ah lá. Ao colocar 8.000, ele dá certinho 8.000. Vamos colocar 7.000. Ó, dá certinho aquele valor que eu comentei que ia dar diferente já, né? Por causa que ele trunca, né? Devido a esse truncamento, ele não vai dar a frequência desejada certinho, mas ele está lendo a frequência que realmente o PWM está gerando. Vamos colocar outro número redondo, 5.000. Você pode perceber que para valores que dão inteiros dá certinho e sempre fica 2 aqui, ó, né? 2 ciclos de clock para resetar o contador. Então, de 2.000 e 20.000 Hz, ó, ainda fica aqueles 2. Então, está lendo perfeitamente. E vamos mudar o Duty Cycle também. Vamos colocar 0.25 aqui. O Duty Cycle, assim que a gente muda, ele não vai atualizar. Ele só vai atualizar depois que a gente mudar a frequência. Que foi a condição que a gente colocou lá na função geral, né? No while principal. Ele só vai entrar aqui na atualização se a frequência atual for diferente da anterior. Se o DUT for diferente, não importa. Ele só vai atualizar se a frequência for diferente. Então, coloquei 0.25 e vamos colocar 15.000. Olha lá. 15.000 a gente pode ver que se a gente dividir 85.000 por 15.000, que é a frequência desejada, a gente vai ver que vai dar um valor quebrado, né? Vai dar um valorzinho quebrado. E se a gente pegar esse valorzinho quebrado e dividir 85.000 por ele, format long, ó, a gente vai ver que vai dar uma frequência um pouquinho diferente. No caso ali, ele truncou, né? Eu fiz a divisão errada aqui. Eu teria que dividir por isso aqui, ó. Aí. Porque ele trunca, né? Então, é o que tá ali, ó. 7649, bate certinho. O que é truncar? Você pega depois do ponto. Então, ó.
gente vai dividir pelo que a gente quer. Deu 5.666, né? Então é isso que a gente tem que dividir ali. 815 ela 6 divide por 5.666. Porque ele truncou. Depois a vírgula não importa. Então é exatamente a frequência que está dando lá. Tá funcionando. Então é só você fazer umas brincadeiras aí, mudar a frequência, mudar o dead cycle, 0.8, vamos mudar para 10, voltar para os 10.000. Ah lá, certinho. Então esse foi o laboratório de leitura de frequência. Qualquer dúvida aí pode deixar nos comentários.